Querido Deus, obrigado por me inserir numa reunião tão solene, mais uma bom escola bíblica de obreiros e membros. Estou aqui diante de um povo faminto, sedento, ávido pela palavra, e esta é uma igreja da mente aberta, do coração aberto. Ó Deus, é uma igreja da alma sediciosa, desejosa da sua palavra. Deus, tu conhece quem sofre, quem padece, quem está triste, quem está oprimido, deprimido, quem está feliz, quem está alegre, quem está celebrando, quem está angustiado. Visita cada coração nesta noite. Deus, que o Senhor possa derramar tua presença balsâmica e que o Senhor possa mudar o quadro do cativeiro, que o Senhor possa visitar os cônjuges, os filhos, os pais, os lares aqui representados. Visita o nosso amigo, pastor Antônio Galém, sua esposa, família. Toma, Deus, em tuas mãos, pastor Carlos Valentes, pastor Hélio, pastor Paulo, pastor Carlos França, todos os demais pastores, obreiros, ministros, ó Deus, obreiras, membros aqui deste ministério, deste campo. Querido Deus, joga por terração maligna toda obra de bruxaria, feitiçaria, voodoo, magia negra, anula o poder das trevas. Que nenhuma ferramenta preparada contra esse povo, contra essa igreja venha prevalecer. Envergonha Satanás, os que querem ver essa obra enganada. Entra em cena, libera o miraculoso, extraordinário, novo, inusitado, opera maravilhas, efetuando curas. Ó Deus, realizando milagres nesta noite. Oh Deus, abençoe este povo, continue a surpreender este povo. Abre os céus e derrama a tua graça, unção, poder e glória nesta noite. Oh, eu abençoo este povo, esta igreja, ora reunida, celebrando a ti. Oh, querido Deus, eu te louvo, te agradeço por fazer parte desta história, por fazer parte desta família. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia! Eu quero agradecer por estar sempre sendo lembrado e inserido dentro desse contexto de celebração à palavra. A palavra de Deus é o Deus da palavra. Já perdi a conta de quantas irmãos de escola bíblica de obreiros e membros eu participei aqui. Teria o enorme prazer de participar com apenas um integrante, um participante, um inscrito, um aluno, mas Deus tem me dado a oportunidade, a prerrogativa de ministrar a vocês. Muito obrigado, meu líder amado, pela oportunidade que se repete outra vez. Meus queridos irmãos e irmãs, temos abordado durante todos esses dias, traduzindo a adoração em atitude, em atitudes. Nós vivemos numa época em que tudo é muito falacioso, tudo é muito de boca para fora, muito blá blá blá. E as palavras, elas são anões, os exemplos são gigantes. Um grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de teorias, de palavras. Daí o tema ser especialíssimo, traduzindo adoração em atitudes, para que não seja uma adoração ilegítima, falaciosa, inconsistente, mas toda adoração verdadeira, ela é acompanhada de mudança de vida, de coração quebrantado, de humildade, de integridade e de verdade. E a gente adora a Deus,
quando demonstramos atitudes de dependência a Ele, de amor. E é sobre isto que se tem estudado aqui durante todos esses dias. Eu não vim para falar sobre outro tema, senão porque Deus reservou para vocês durante esses dias aqui, durante essa semana. E coube em mim, a partir da página 149, eu consigo os irmãos a abrirem a Bíblia na página 149, para que a gente possa estudar esta matéria. Adorando a Deus através da educação e ensino. Adorando a Deus através da educação e do ensino. A inteligência espiritual sempre exalta a Deus. Não é a inteligência humana, não é a perspicácia intelectual que exalta a Deus. É a inteligência espiritual. Aquela inteligência que se subordina à palavra de Deus, à revelação bíblica, à autoridade das Escrituras. Há uma citação inicial, em forma de epígrafe, Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Aqui está um dentre muitos desejos de Paulo em relação à igreja de Colossos. Ele orava e pedia a Deus que aqueles irmãos fossem plenificados, cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, que, segundo Paulo, tem 3 características básicas. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ele ora a Deus para que os irmãos, para que o rebanho fosse cheio de todo este conhecimento acerca da vontade soberana de Deus. E ele também aqui fala em toda sabedoria e inteligência espiritual. A educação, o ensino que transformam não é a educação secular, não é o conhecimento científico. A escola simplesmente informa. O pecado deforma. Jesus Cristo, através da sua palavra, transforma. Existe muita gente que não teve a prerrogativa de estudar, só tem conhecimento ou ensino básico, mas é uma pessoa sábia, iluminada, portadora da graça, da verdade bíblica restauradora e transformadora. Existe muita gente que é ignorante mesmo tendo doutorado. Tem muita gente que tem QI, um quociente de inteligência acima da média, mas tem um quociente emocional, tem um QI elevado, mas um QE rasteiro, um quociente emocional. Gente que tem títulos honoríficos, gente que passou por uma universidade, passou por vários graus acadêmicos, mestrado, doutorado, mas são pessoas frias, são pessoas gélidas,
glaciais, são pessoas maldosas, rancorosas, ranzinzas, mal-humoradas, que parecem que sofrem de síndrome do ouriço cacheiro, ou do porco espinho, por onde passa machuca, sangra, por onde passa deixa um rastro de sangue, se indispõe, cria que zumba, grita balbúrdia e levanta poeira, quebra o barraco, gente bagunceira, gente sem medo, sem medo. O pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Tem muita gente que pensa que a transformação, que a mudança, ela vem pelo conhecimento secular, pelo mero conhecimento científico. Existe muita gente que quanto mais estuda, mais soberba, mais pisa nas pessoas, mais se deifica. São pessoas que conhecem as teorias, que dominam as técnicas, mas ao tocar numa alma, ela não se dá conta que há muito perdeu a sua alma humana. Se tornou uma pessoa calculista e fria, amarga, azeda e ácida. Te amo, Jesus, é verdadeiro. Incapaz de se curvar, incapaz de se sensibilizar, incapaz de amar, incapaz de respeitar o outro, de tratar com dignidade. Eu não quero adquirir conhecimento, dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias para me tornar uma pessoa fria. Perder o senso de humanidade, perder a humildade, perder a consciência de que eu nada mais sou do que um composto de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, titânio, e que sou vulnerável, frágil, fraco, e que se eu tenho o que tenho, sou o que sou, faço o que eu faço, eu devo isto à misericórdia de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e variação. Coisas boas, elas não vêm de dentro de mim. De dentro de mim só vem coisas sujas, nojentas, vilezas. Dentro de mim vem contradições. Tudo de bom que vocês admiram em mim, eu não tenho nem como me gloriar, porque não vieram de mim, vieram do alto, do Pai das luzes, em quem há sombra de mudança e variação. Toda coisa que não presta, que vocês já identificaram em mim, vieram de dentro de mim, são inerentes a mim. Em contrapartida com o pensamento de Jung, existia um poeta libanês chamado Gibran Khalil Gibran. Ele faz uma oração: protegei-me da sabedoria que não chora, da filosofia que não ri e da grandeza incapaz de se curvar perante as crianças. Que sabedoria é esta que lhe tira a capacidade de sentir a empatia, a dor do outro? Que sabedoria é esta em que você já não chora, já não se consterna, já não se quebranta, que te petrifica, que te torna duro, implacável, impenetrável?
que não te se sensibiliza mais. Protegei-me da sabedoria que não chora, da filosofia que não ri. Que filosofia é essa que tira o bom humor, a capacidade de celebrar a vida, de ver beleza nas flores, nos tons sobre tons, na multiplicidade de tons e de cores, aroma, cheiro. Que grandeza é esta, incapaz de se curvar perante as crianças? Gente, bons discípulos de Jesus, quando as crianças foram ao médico, eles as enxotaram dizendo: não admoesteis, né, criancinhas, suas betinhas. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Brinque com as crianças, faça um cafuné no seu neto, dedique tempo ao seu filho, abrace mais, ame mais, perdoe mais. Viveu bem quem muito sorriu, quem muito fez sorrir, quem muito amou e quem muito perdoou. Se você perdeu a capacidade de sorrir e de fazer o outro sorrir, se você perdeu a capacidade de amar e se você perdeu a capacidade de perdoar, você virou um poste, um granito, um mármore, um concreto, um muro de arrimo, um tijolo, um concreto, um cimento. Protegei-me da sabedoria que não chora, da filosofia que não ri e da grandeza que não se curva perante as crianças. Não tem coisa mais encantadora do que uma criança, do que um bebê. Se a gente perdeu a capacidade de admirar um pequerrucho, uma pequerrucha, uma criança, a gente perdeu a capacidade de viver com qualidade de vida. Existe coisa mais angelical do que uma criança, do que o brilho dos seus olhos, do que o seu sorriso, com dente ou sem dente. As crianças são proporcionadoras de alegria. Estudos e pesquisas provam e comprovam que elas sorriem em média 350 vezes por dia. E um adulto normal sorri em média 15 vezes por dia. Isto é muito ou isto é pouco para você? Teilhard de Chardin, um padre francês, um padre jesuíta, ele diz que a alegria é a maior evidência da presença de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava encarcerado na prisão. Não estava sentado numa cadeira de couro legítimo giratória, com um frigobar ao alcance da mão, para beber suco, água gelada. Não estava num ambiente paradisíaco, sofisticado, de próprios de um executivo, com ar-condicionado, etc. e tal. Ele estava encarcerado, um cárcere úmido, fétido, mal cheiroso. E ali ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No capítulo 1 de Filipenses ele diz: regozijai-vos. No capítulo 2 de Filipenses ele diz: regozijai-vos. No capítulo 3 de Filipenses ele diz: regozijai-vos. E no capítulo 4, versículo 4 da carta aos Filipenses, ele diz: outra vez vos digo, regozijai-vos. Santo Agostinho, bispo de Hipona, teólogo
Argelino, nascido na Argélia, um país africano, ele diz que cada cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Nada prejudica mais a obra de Deus e nada tem prejudicado mais o cristianismo do que cristãos carrancudos, sem alma, sem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Servir o Senhor com alegria. Apresentai-vos perante Ele com júbilo, com canto, com adoração. Traduzindo adoração em atitudes. Gente ranzinza, gente rancorosa. Gente maledicente. Gente queixosa. A inteligência espiritual exalta Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo está dizendo: Deus, encha a igreja de Colosso de todo o conhecimento acerca da sua vontade. Deus, cristãos colossenses, sabedoria e inteligência espiritual. A inteligência espiritual não te promove, promove a Deus. A inteligência espiritual não te exalta, exalta a Deus. A inteligência espiritual não lhe traz visibilidade. Traz visibilidade a Deus. Se tudo que você faz, se tudo que você busca é para ter um lugar ao sol, visibilidade, projeção, e se tudo que você faz, tudo que você busca não tem como intenção maior glorificar a Deus, essas coisas são fúteis, pueris, insignificantes, e elas não têm nenhum valor espiritual e não terá repercussão na eternidade. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, disse Paulo em 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus. Precisamos nos amoldar a filosofia de vida de João Batista. Tu és o Cristo. Oh, que oportunidade para se passar como Messias, para ganhar visibilidade. Não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou Cristo. Um homem que se agradava de servir a Deus atrás das cortinas, no anonimato. As pessoas, autoridades religiosas vieram e disseram: ô João, tu está perdendo ibope, cara. Às vésperas das eleições, tu está perdendo ibope. Tu está caindo nas pesquisas. Depois que esse tal de Jesus apareceu, você não percebeu que os teus discípulos estão te deixando para seguir a Jesus? Mas é claro, eles estão fazendo certo. Eu sempre disse que aquele que viria depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual eu me abaixando não sou digno de desatar as correias das alparcas. Está certíssimo. Me deixar para seguir a Jesus? Quantas e quantas vezes eu disse a vocês: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Ele. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto.
As pessoas querem ser uma voz que clama na multidão. Hoje, a publicidade tem matado mais profetas do que a espada e a perseguição. Antigamente, quem matava profeta era espada e perseguição. Hoje é publicidade. São 3 doenças: holofotite, pulpinite e microfonite. Tem gente que pensa que o reino de Deus se restringe ao púlpito. Reino de Deus também se manifesta na Cracolândia. Reino de Deus se manifesta nos prostíbulos. Reino de Deus se manifesta onde um dos seus representantes põe as palmas das mãos e as plantas dos pés. Ali manifesta a glória de Deus. Na escuridão, nos antros, nas favelas, nas comunidades, nas biqueiras. Tem gente que entende que a obra de Deus se restringe 4 paredes, iluminação, luz da ribalta, holofote, púlpito e microfone. Isto tudo aqui também é obra de Deus, mas não se restringe nisso. A obra de Deus vai além. Ministério é serviço, não é ser visto. Diz aqui, página 149, segundo Frederic Meyer, há 3 métodos principais através dos quais podemos procurar resolver os problemas do mundo. O primeiro é a revolução, que significa revolta, violência, o uso desmedido da força. O segundo, por meio da guerra, segundo Heráclito, um filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética, ele diz que a guerra é a mãe de todas as coisas e cria as sementes do progresso. Mas por detrás das guerras está o egoísmo, o desejo de dominar, está a megalomania, a deificação do humano e a busca do poder pelo poder. O poder absoluto corrompe absolutamente. O poder entorpece, animaliza. O poder enebria. O poder tem o mesmo efeito do narcótico, das fortes drogas. Deixa o cara fora da realidade. Só enxerga o poder. Nem que tem que derramar sangue, dominar povos, tribos, nações e línguas, pelo uso da força extrema. E diz aqui, Heráclito, a terceira alternativa é a educação. Essa opera certamente de maneira revolucionária e não cria utopias repentinas e nem danos sociais. A educação que civiliza, que norteia o comportamento, que determina regras para a boa convivência social. A educação secular, em parte, ela é boa. Ela só não resolve o problema da perdição do ser humano. Ela é incapaz de tornar o caráter do ser humano semelhante ao caráter de Cristo. Porque ela tem uma proposta não cristã, mas apenas de cunho comportamental, civilizatório, filosófico, científico, etc. e tal. Mas a Bíblia diz aqui no outro parágrafo,
nos ensina que o método de Deus para transformar o homem e, consequentemente, o meio em que o homem vive é a educação. Sim, a educação cristã, a educação bíblica, ela humaniza o ser humano. Ela faz com que os seres humanos se pareçam com Cristo, o maior educador da história. Porque aquele que nos deu a sua imagem quer ver a sua imagem em nós. O pecado que deforma comprometeu essa imagem e semelhança que Deus deu a todos os seres humanos. E por mais que o ser humano tenha se chafurdado no pecado, alcançado o último degrau da degenerescência moral, ainda assim, a imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus, estão lá. Não é percebida, não é vista, porque o pecado transtornou a vida daquele humano, daquele ser humano. Por meio das drogas, por meio da volúpia, do sexo livre, por meio da vida desregrada, por meio do alcoolismo, enfim. A vida daquele cidadão, daquela cidadã, está tão degenerada que não se consegue ver a imagem de Deus, mas ela está lá, acobertada, ocultada, por atitudes as mais imorais, despundoradas, indecentes, vergonhosas. Mas quando a Bíblia, a educação cristã, bate a porta do coração, e o coração humano só tem maçaneta para o lado de dentro, e Jesus está ali batendo a porta, e a pessoa, ela ouve a voz, e ouvindo a palavra de Deus, a fé nasce. Ela abre a porta, Jesus entra. O ego tem que deixar o trono do coração para ceder lugar ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo. Aí, a partir de que Jesus assume o trono do coração e ocupa o centro da vida do ser humano, essa imago Dei, essa imagem de Deus, ela vem à tona. Ela ganha forma, peso, musculatura, tamanho, visibilidade. Aí a gente começa a ver Cristo no irmão, Cristo na irmã, por causa da descentralização do ego e por causa da centralização de Cristo. E esta revista fala muito de centralização de Cristo, uma vida em que Cristo ocupa o centro, em que Cristo domina, em que a palavra impera. E é este o tipo de educação que nos torna parecidos com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Às vezes nós cristãos marretamos, aviltamos, depreciamos e condenamos o ateísmo, os ateus. É porque como que esse descarado pode vir à frente das câmeras, numa rede nacional, e dizer publicamente que não crê em Deus? Isso é um ateu, isso não presta, isso não vale nada. Mas pior do que se dizer ateu, é dizer que a gente crê em Deus e vivermos como se Deus não existisse. A pior forma de ateísmo não é este ateísmo declarado que Deus não existe. A pior forma de ateísmo é a gente dizer que amamos a Deus, mas mantermos um caso com o diabo, mantermos uma vida dupla, religiosos, crentes, santos dentro da igreja e profanos fora dela. Essa vida dúbia, esta vida dicotômica, esta vida em que há um abismo entre o que a gente diz e o que a gente vive. É por isso que a adoração, ela tem que ser transformada em atitudes. É falar de Cristo e deixar com que as pessoas vejam Cristo em mim, nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu comportamento, no meu dia a dia. Este povo que vem a mim, como antes costumava vir, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é falsa adoração. É falar as coisas mais lindas para Jesus,
e viver as coisas mais feias que contrariam a Jesus. A graça de Deus salva e educa o homem conforme os padrões de Deus, não conforme os padrões do Estado, do mundo, da sociedade moderna, pós-moderna, ultramoderna, mas conforme os padrões de Deus. O processo de educação modifica e transforma primeiramente o interior do homem. Porque essa mudança de fora para dentro é legalismo, é entorpecimento religioso, é tradicionalismo, é dogma, rótulo, é tradição. Mas o verdadeiro processo de transformação acontece de dentro para fora. Paulo diz que todo espírito, alma e corpo, às vezes apressadamente a gente diz corpo, alma e espírito. Não, é espírito, alma e corpo, é de dentro para fora. Toda transformação que acontece de fora para dentro, ela é falaciosa, é contraproducente, é utópica, é ilusória. A verdadeira, legítima transformação acontece de dentro para fora, e dois agentes transformadores operam na interioridade do ser humano. Primeiro, o Espírito, o primeiro agente. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o segundo agente, a palavra. Santificados pela palavra. A minha palavra é a verdade. A minha palavra santifica. A minha palavra transforma. O processo de educação modifica e transforma primeiramente o interior do homem, equacionando posteriormente o contexto social. Esta mudança se percebe depois no trato, na convivência, na interatividade, na comunhão. Aquilo que acontece no nosso interior, depois se reflete no exterior. E isto acaba modificando o nosso estilo de vida, nosso comportamento. E isto passa a ser visto no contexto social. E diz mais, os grandes educadores do passado, como Sócrates, filósofo grego, Erasmo de Roterdã, filósofo europeu, e Tolstói, filósofo russo, observam que a mudança tem de vir de dentro e tem de basear-se em princípios éticos. Tem que se basear na boa conduta, em princípios éticos, na boa moral, o que não está sendo mais considerado por essa educação atual, em que a ética, em que os bons costumes, valores de família têm ficado de fora. O ministério de ensino da igreja é uma das mais preciosas missões que nos foi dada pelo mestre, com M maiúsculo, se referindo ao mestre dos mestres, Jesus, pois seu objetivo é a transformação total do homem. É interessante que Charles Haddon Spurgeon, que nasceu em 1834, considerado o príncipe dos pregadores, nascido na Inglaterra, ele diz que a graça que te transforma, a graça que te salva e não te transforma, te faz herdeiro do inferno. Se esta graça que lhe salvou, mas ela não te tornou parecido com Cristo, ela não operou uma mudança ao ponto de você
amar sempre, perdoar rapidamente, viver uma vida de total dependência, atribuir todo o seu sucesso, progresso, crescimento ao favor imerecido, a esta graça, vivendo uma vida simples, humilde e glorificando a Deus em tudo que você faz. Se essa graça que te salva não te transforma, ela te fez herdeiro do inferno. Não é uma graça bíblica. Não é aquela graça revelada na cruz. E a maior definição de graça não está no dicionário, está no Calvário. Esse Cristo que morreu para te livrar do inferno é o mesmo Cristo que morreu para te tornar um cidadão do céu na terra. Se esta graça te faz salvo, mas ela não te torna parecido com Jesus, não te torna um cidadão dos céus na terra, é preocupante demais. A função educativa da igreja. E aqui eu quero fazer uma apologia ao campo e à Assembleia de Deus de Vila Alpina, que tem uma instituição teológica, que tem todos os anos promovido este evento, EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, que preza pela escola bíblica dominical, que preza pelo ensino, pela palavra, que preza pela educação cristã, que é a verdadeira educação. E diz aqui a função educativa da graça. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, temos que rejeitar tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, renegadas a impiedade, e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piamente. Piedade é o exercício da verdadeira religião. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A graça que nos salva, ela faz com que a gente se torne um povo exclusivamente dele, para uso exclusivo dele, um povo zeloso e de boas obras. A gente não faz boas obras para ser salvo, a gente faz boas obras porque a gente é salvo, e como salvo, cabe a nós fazermos boas obras que glorifiquem a Deus. A máxima espírita, ensinada por Allan Kardec, Hipólito Benizar de Rivail, ele diz que sem caridade não há salvação. Eles entendem que para serem salvos, eles precisam fazer boas obras. Nós cristãos não somos salvos por causa das nossas obras. Nós somos salvos porque temos fé na obra da cruz, na obra do Calvário, na obra consumada por Jesus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se jacta, bata no peito, se gloriando. Não, a salvação é pela fé. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Deus não nos ama porque a gente tem valor. A gente tem valor porque Deus nos ama. E apesar da gente não merecer o amor de Deus, a graça que é favor imerecido levou Deus nos amar, mesmo a gente não valendo nada. E o amor dele por nós nos encareceu. A gente é uma joia rara e cara, que ninguém pode comprá-la. A gente foi comprado com preço de sangue, redimido através da fé no sacrifício de Cristo na cruz. Você tem valor, você vale muito, você é uma joia rara e cara
que só Deus pode comprá-la. Mas Deus não te salvou porque você tem valor. Tu estava chafundado na tua miséria, no teu pecado. Mas ainda assim Ele te amou para valer. Te amou incondicionalmente. Deus não te ama porque você tem valor. Você tem valor porque Deus te ama. E o amor dele por você te encareceu. Aqui, na página 151, nós temos parágrafos F, G, H. Aqui no H, da página 151, a educação salvadora é socializadora. Cada discípulo é remido em um grande corpo que é a Igreja de Deus. No H que eu estou lendo. Ou melhor, no G. Depois eu vou para o H. H. A educação salvadora é sociabilizadora. Ou socializadora. Cada discípulo é reunido em um grande corpo que é a Igreja de Deus. Esta igreja é o povo exclusivo de Deus. É um povo singular, zeloso, especial, separado. Aí no H, a garantia da educação salvadora é o sacrifício remidor de Jesus Cristo. Nenhuma outra educação é capaz de salvar, ou de redimir, ou de transformar o caráter do ser humano. Quando o cidadão se vê sem poder de resistência aos vícios que o dominam, que o escravizam. Eu, por exemplo, sou de uma família onde muitos se perderam por meio do alcoolismo. Todos aqueles que receberam a Jesus ou que partiram para os alcoólicos anônimos, a AA, encontraram ali um apoio, uma força, e os que receberam a Cristo, além de não beberem mais, passaram a bem representá-lo através da mudança de vida. Mas tem muita gente chafundada no alcoolismo, chafundada no crack, chafundada nas drogas, chafundada na prostituição, homossexualismo, lesbianismo e outros ismos. E que a ciência médica, que tem uma mão forte, quando essas pessoas caem sem precedente, estão em queda livre no abismo do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da imoralidade, da degenerescência moral, o braço da ciência médica vai lá para resgatar. Dependendo do estado dessa criatura que está em queda livre, o braço da ciência médica é curto e não o alcança e a pessoa se perde. Ah, mas a psiquiatria tem feito um bem tremendo. E o braço da psiquiatria vem, mas também é curto. O braço da psicologia, da psicoterapia, da sociologia, da filosofia, esses braços são curtos para resgatar e redimir e transformar a alma humana. Quando o homem está em queda livre, já não tem mais domínio sobre os vícios, que se vê como um escravo completamente dominado, só tem um jeito, é ele clamar por Jesus, porque, irmãos, o poço é fundo e o diabo roubou o fundo do poço. Mas quando a pessoa, mesmo com os pés na lama, ousam olhar para as estrelas, ou melhor, para cima das estrelas, para onde está sentado aquele no trono, Jesus, o braço de Jesus, não importa a queda livre, não importa a distância, o braço de Jesus alcança.
O braço de Jesus alcança. O pastor Carlos Larente tem o privilégio de ter um pastor, um pai pastor, um líder honrado, respeitado. Meu pai foi alcoólico, inveterado. Com 5 aninhos de idade, eu era levado por ele para a barraca do seu Belo, para a barraca do seu Acácio, onde ele tornava todas, e ele ficava tão mal, tão trôpego, que ele não conseguia vir para casa. Eu, pequenininho, tentava trazer meu pai, mas não dava. Aí alguns amigos menos bêbados pegavam na mão direita, a mão esquerda do meu pai, e o conduzia. E foi esse o cenário, a cena que eu presenciei desde a minha tenra idade. E o pior, meu pai dizia, põe uma praianinha, uma pitu, fogo paulista, eu me lembro disso, catuaba. E eu, pequenininho, que sempre o acompanhava para os botequinhos, para os botecos, para os bares e armazéns, ele pegava esse dedo sujo dele, afundava na cachaça e dizia assim, abre a boca, e pingava assim. Gostou? E eu balançava a cabeça na minha inocência, gostei. Quer mais? E eu dizia, quero mais. E ele fazia, então eu tenho uma predisposição, eu fui ensinado a ser um alcoólico. Eu tenho um irmão, um ano mais novo, e vocês dão 65 anos para ele, está cadavérico, os dentes todos rebentados. Um trapo. Já tentou de tudo. Só ainda não clamou pelo braço extenso do Senhor. Quando eu vi que eu nunca tinha tido um lar, era um barril de pólvora emocional, uma mulher, senhora minha mãe, sempre fazendo boletim de ocorrência, numa época que não tinha lei da Maria da Penha para inibir as ações covardes do meu pai. Meu pai, quando não estava sob efeito alcoólico, era um bom cidadão, mas difícil era vê-lo sóbrio. Normalmente estava sempre encachaçado. E eu vendo aquela desgraça, eu vendo aquele infortúnio, eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Aos 16 anos, família toda no candomblé, umbanda, quimbanda e outras bandas. Minha mãe teve um encontro com Jesus, reuniu toda a família, 10 filhos. A mais velha, Ângela, Sancler, Peter, Argélia, Patrícia, Margarete, Marcelo, Marcos, Alex que vos fala e José, o nome do pai, o último. Minha mãe reuniu todo mundo e disse, eu rompi com a macumba, rompi com Satanás, rompi com os guias, com caboclos. Eu quero Jesus, vou me batizar. Você quer, Ângela? Você quer, Sancler? Você, Argélia, Patrícia, Peter, Marcelo, Margarete, Marcos, Alex, José? Todo mundo disse não, exceto o que vos fala. Me lembrei de uma frase de Bob Marley que diz, quem topa qualquer parada não para em qualquer topada, e eu disse, quem pela fé em Cristo topa qualquer parada, não para em qualquer topada. Eu topo, mãe. Dia 20 de setembro de 1984, há 34 anos, minha mãe desceu as águas batismais e eu atrás, acompanhando minha mãe. Em 2009, minha transferência, presidi o campo de Itaguaí, no Rio de Janeiro, fui transferido para São Paulo, capital, Pinheiros. Foi quando eu cheguei aqui, minha mãe faleceu, mas na fé. Combateu o bom combate. Já faz 9 anos que ela se foi e que eu cheguei em São Paulo. E eu estou aqui dizendo, como Paulo, como a minha mãe Doraci, eis-me aqui para combater o bom combate. Eu já voei, não consigo mais voar, não sei se é por causa do excesso de peso. Eu já corri, já não consigo mais correr, não sei se é por causa de tantas lutas, problemas, doenças, crises. Eu já andei, está difícil andar,
Eu só consigo hoje rastejar. Mas eu rastejo, mas eu não paro. Nunca parei. Nunca alguém vai poder dizer, esse cara parou. Satanás vai dizer, ele parou, eu parei. Não, eu posso andar devagar, mas eu não paro. Não importa o quão devagar você ande, mas eu não paro e você não pode parar. Enquanto tiver forças, lute. E quando já não tiver mais forças, lute sem elas. Mas lute, continue lutando. Aos 16 anos de idade, eu me deparei com 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então eu disse, não estou obrigado a ser o que meu pai foi. Me entregar aos vícios que meu pai se entregou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é aquele que está na igreja. Não é aquele que está no púlpito. Não é aquele que tem formação acadêmica. É aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O segredo está em Cristo. Aleluias. Esse assunto é palpitante. Esse assunto, ele está muito bem aprofundado. Mesmo que nós não fizéssemos nenhum comentário adicional, apenas lêssemos conforme o texto discorre na revista, já seria muito edificante, porque é um texto muito substancial. Não vou me atrever a dizer mais nada, já estou em cima do horário, mas quero dizer que a pior forma de ateísmo é a gente fazer declarações de amor a Jesus e vivermos como se ele não existisse. Traduza sua adoração em atitudes. Porque as palavras são anões, mas os exemplos são gigantes. 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de blá blá blá, de discursos vazios, de palavreados, de verborragias, de verbosidades e de blá, blá, blá. Para finalizar em 2 minutos, Mahatma Gandhi visitou uma das aldeias do seu país, a Índia. Um homem muito respeitado em seu país, e lutou contra o domínio da Inglaterra sobre o seu povo de uma forma muito pacífica, ordeira e até, digamos, cristamente, apesar de ser um hindu. Ele visitando um casebre, um barraco, uma mãe disse, Mahatma Gandhi, eu peço que você fale algo para o meu filho. E disse a sua preocupação sobre o seu rebento. Meu filho é viciado em açúcar. Eu bem que ficava admirada com o consumo de açúcar, porque eu não faço tantas coisas com açúcar para o açúcar da minha casa acabar tão rapidamente. Até que eu flagrei o meu filho às escondidas, comendo açúcar num recipiente particular que ele mantinha oculto, e ali ele comia açúcar. Açúcar provoca cáries, abaixa a imunidade,
causa outros males. E eu já disse, eu já bati, eu já discuti com meu filho, mas eu vejo que ele é um comedor compulsivo de açúcar, que ele é viciado em açúcar, e como o senhor é um homem muito respeitado e admirado em toda a Índia, se o senhor falar para o meu filho, filho, aquilo que mamãe já tem te pedido tanto e você não tem acatado, eu vim aqui só para te pedir um favor. Me prometa, você não vai comer mais açúcar? Diga isso para o meu filho, Mahatma Gandhi. Ele disse, minha senhora, eu vou retornar a essa aldeia daqui 15 dias. Hoje não vou dizer nada para o seu filho, mas quando eu retornar a essa aldeia daqui 15 dias, a senhora me peça que eu falarei isso ao seu filho. Ela não entendeu, uma coisa tão simples, era só falar para o filho, não coma mais açúcar, pelo respeito que aquela criança tinha pelaquela figura emblemática da Índia, ele deixaria de comer açúcar, mas ele não disse, ele foi embora. 15 dias depois, ele estava nas mediações daquela casa, aquela mulher esbaforida foi até Mahatma Gandhi e disse, está lembrada de mim? Está lembrada de mim? Sim, a mãe cujo filho pequeno é viciado em açúcar, é essa mesmo. E hoje o senhor vai na minha casa? Claro, vamos lá. Acompanhou aquela mulher até o interior da sua casa, e chegando lá, sentou sobre um topo de árvore, colocou aquela criança na sua coxa e disse, olha para os meus olhos, menino. Você sabe quem eu sou? Ele disse, Mahatma Gandhi. Isso, eu vim aqui para te pedir um favor. Me prometa, Mahatma Gandhi, que você não vai comer mais açúcar. Você promete? Ele aqueceu com a cabeça. Ele disse, mas eu quero ouvir da tua boca que você não vai comer mais açúcar. Eu não vou comer mais açúcar, eu não vou comer mais açúcar. Deu um afago, um agrado, se despediu e saiu. Saindo da cerca, da porteira, aquela mãe disse, não entendi. Algo tão simples dizer para o meu filho, não coma mais açúcar. O senhor não poderia ter dito isto há 15 dias antes? Seriam 15 dias que meu filho já estaria sem comer açúcar. Ele diz, há 15 dias atrás, mãe, eu não podia dizer isso para o seu filho, porque eu também era um viciado em açúcar. Eu também sempre tive um potinho de açúcar para comer açúcar. Eu tive que me educar, me disciplinar, porque seria hipocrisia dizer, não rouba e eu roubando, não adultere e eu adulterando, não coma açúcar e eu comendo açúcar. Não poderia haver um abismo entre o que eu digo e o que eu faço. Temos que ter senso ético. Temos que trabalhar com princípios, e princípios não se negociam. Dizer não coma açúcar é fácil, mas deixar de comer açúcar? Ou vocês pensam que esse tamanho todo aqui não é por causa do açúcar em parte? Como é que eu vou dizer para um gordo não comer açúcar? Ano que vem eu tenho que chegar aqui com 40 quilos a menos para dizer não coma açúcar. Mas tem muita gente com um discurso bonito, proibitivo, discurso dogmático, farisaico. Um adorador de Araque, traduzindo a adoração em atitudes. Eu vou viver a verdade, para que quando eu pregar a verdade, eu tenha legitimidade, autoridade, porque a autoridade vem quando a gente vive a verdade que a gente ensina. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus, e as palmas para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As palmas para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As palmas para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.